Nas montanhas imponentes dos Andes, onde as nuvens parecem tocar a terra e o sol nasce dourando as pedras sagradas, um dos rituais mais belos e misteriosos florescia: o casamento Inca. Não era apenas a união entre duas pessoas, mas um pacto com os deuses, com a comunidade e com a própria natureza. Imagine viver em um império colossal, onde cada gesto era carregado de significado, e onde amar alguém também era servir ao cosmos. Você sabia que para os Incas o casamento não era apenas um ato íntimo, mas um elo espiritual entre os seres humanos e o universo? Hoje, vamos mergulhar nessa tradição encantadora, explorando como o amor era celebrado no império mais poderoso da América pré-colombiana. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal Café Tuga e compartilhando com seus amigos que amam história e mistério. Esse é um daqueles vídeos que você vai querer comentar até o final. Para os Incas, casar não era opcional. A sociedade exigia que homens e mulheres formassem pares, não apenas por amor, mas para garantir a ordem cósmica e social. Acreditava-se que cada casal representava a harmonia do mundo, o masculino e o feminino unidos como o sol e a lua, o céu e a terra, o dia e a noite. Os jovens eram orientados desde cedo sobre a importância da união. O casamento Inca era visto como uma obrigação sagrada, pois através dele se fortaleciam as famílias, a comunidade e o império. Um homem solteiro, uma mulher sem marido, isso era algo raro e quase impossível de se manter. O próprio Estado organizava cerimônias coletivas, garantindo que todos se unissem. E aqui já fica uma reflexão. Será que esse tipo de organização social faria sentido nos dias de hoje? Escreve aí nos comentários a sua opinião. E não esqueça de curtir e enviar este vídeo para aquele seu amigo que sempre diz que vai ficar solteiro para sempre. Quem sabe ele muda de ideia depois dessa história. O casamento Inca era chamado de huasi, que significa, literalmente, formar uma casa. E é isso mesmo. Mais do que amar, os casais tinham que construir juntos um lar. Havia dois tipos principais de união: o casamento arranjado, decidido pelas famílias ou pelo próprio Estado, e o casamento por escolha, quando o casal já havia se aproximado e declarado interesse. Mas havia um detalhe curioso. Antes da união oficial, o casal podia viver junto por um período de teste, como uma espécie de namoro à moda Inca. Se desse certo, o matrimônio era celebrado oficialmente. Caso contrário, a separação era permitida sem grandes problemas. Interessante, não é? Os Incas eram rígidos em muitos aspectos, mas também sabiam que um lar só funciona se existir equilíbrio. Já aproveita para comentar aqui embaixo, você acha que esse período de teste seria útil hoje em dia? Agora, imagine a cena. Uma vila inteira reunida, música tocando com flautas de osso e tambores que ecoavam pelas montanhas. Os noivos, vestidos com roupas coloridas feitas de lã de lhama e vicunha, adornados com penas e metais preciosos, caminhavam até a praça central. O sacerdote invocava Inti, o deus Sol, e Pachamama, a deusa da terra. Era um casamento testemunhado não apenas por humanos, mas pelos próprios deuses. Havia oferendas de folhas de coca, milho e xixa, a bebida sagrada feita de milho fermentado. Cada gole tomado era uma promessa de fertilidade, prosperidade e união eterna. E você, já imaginou participar de uma cerimônia dessas? Se pudesse voltar no tempo e estar presente em um casamento Inca, o que você faria? Conta aqui nos comentários. E não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal Café Tuga. Diferente de hoje, o casamento Inca não era algo privado.
Toda a comunidade participava, porque o matrimônio não era apenas entre duas pessoas, mas entre famílias e até mesmo entre ailos, os grupos sociais que formavam a base da sociedade inca. Depois da cerimônia, os vizinhos ajudavam os noivos a construir sua casa, plantar sua primeira lavoura e organizar sua vida em conjunto. O amor não era visto apenas como emoção, mas como trabalho em equipe. Isso reforçava a coletividade, algo essencial para o funcionamento de um império tão vasto. Aqui eu já deixo um desafio. Marque nos comentários aquele amigo que sempre ajuda você, porque os incas diriam que ele já faz parte da sua família espiritual. E claro, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de amigos, meu caro. Quem sabe vocês não percebem que já são uma comunidade unida como os incas. Se o casamento comum já era grandioso, imagine então o matrimônio do imperador, o Sapa Inca. Para ele, o casamento não era apenas uma questão de amor, mas uma estratégia política. Ele deveria se unir, em geral, à sua própria irmã, a Coia, para manter a pureza do sangue real e reforçar o poder divino da linhagem. A cerimônia era imensa, cheia de símbolos e rituais que reforçavam o poder do trono. O povo assistia e celebrava como se fosse um pacto entre deuses e humanos. O casamento do imperador não era apenas uma festa, era o destino de todo um império. Agora me diz, você aceitaria um casamento decidido por motivos políticos? Responde aí embaixo nos comentários. O dote não era dinheiro, mas terras e animais, para garantir que o casal tivesse sustento. As mulheres recebiam tecidos e joias como sinal de honra e fertilidade. Os casamentos coletivos, chamados de mass marriages, podiam unir centenas de casais em um único evento. O divórcio era permitido, mas raro. Era necessário provar que a união não poderia continuar. A fertilidade era considerada uma bênção divina. A primeira colheita do casal era celebrada quase como o nascimento de um filho. Cada detalhe mostra como o amor e a tradição se fundiam nas montanhas dos Andes. O casamento inca era mais do que a união de duas pessoas. Era a força que sustentava famílias, aldeias e até o império. Era amor, sim, mas também tradição, ordem e fé nos deuses. Hoje, olhando para trás, percebemos que mesmo em uma sociedade tão diferente da nossa, o amor ainda era o centro. Amar para os incas era honrar a terra, respeitar o sol e compartilhar a vida em comunidade. E é por isso que essa história continua viva até hoje. O casamento inca nos lembra que amar não é apenas sentir, mas também construir. Se você gostou dessa viagem pelas tradições incas, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. E comenta aqui, você acha que conseguiria viver um casamento inca? Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque certeza que eles vão ficar impressionados com a riqueza e a beleza dessa tradição. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal Café Tuga, para não perder os próximos mergulhos em mistérios, culturas e segredos da humanidade. Segue o link na bio. E lembra sempre, cada vez que você curte, comenta e compartilha. Você faz parte dessa comunidade que cresce como um verdadeiro Ailo Inca unido, forte e cheio de histórias para contar. E até o próximo mistério.